Nessa semana aconteceu mais um episódio de Kingdom Puzzle e eu tô aqui pra fazer o review desse episódio. Então fica aqui comigo, você vai descobrir tudo o que aconteceu. Como vocês sabem, no último episódio foi anunciada uma nova batalha, a 7 versus 7, que as meninas iam performar duas músicas, Snap e Charismatic, e elas tinham que se dividir em dois grupos de 7, o time Pick e o time Drop, que em Charismatic foi a Jiwon que escolheu e em Snap foi a Bora. O episódio começou com os dois times de Charismatic dividindo as posições e o time Pick teve bastante facilidade, principalmente na coreografia, porque a Chaeyoung é muito boa na dança, então ela ajudou as meninas na coreografia, encontrar suas posições. E no time drop, as meninas não tinham nenhuma rapper e na música tem uma posição de rap, então elas dividiram as partes para poder dar certinho e conseguirem fazer uma boa performance. Só que assim, é um programa da Mnet e nem tudo são flores. No dia seguinte, a Chaeyoung anunciaram que a Chaeyoung saiu para o time Pick de Charismatic e elas tiveram que redistribuir as partes. E a mesma coisa aconteceu com o time Drop de Charismatic, porque a Rein do Labum saiu, então elas tiveram bastante trabalho para poder redistribuir e poder ensaiar para poder gravar as performances. E chegou o dia das filmagens das performances de Charismatic dos dois times e as meninas começaram a chegar e rolou um climinha meio tenso assim entre a Suyeon e a Yoon-hee do Rocket Punch com a Jiwon do Cherry Bullet, já que a Jiwon ficou encarregada de escolher quem iria para o time Pick e quem iria para o time Drop de Charismatic. Mas na verdade isso tudo significa Evil Edit da Mnet e só quem cai nisso é trouxa. Mas como aconteceu entre muitas aspas, eu tô falando. E o primeiro time a gravar foi o time Drop e elas foram perfeitas, sem nenhum erro, literalmente, do início ao fim. E todo mundo que estava presente na gravação elogiou como elas foram muito bem. E depois foi o time Pique que aconteceu alguns erros. Primeiro, a formação do início não estava alinhada, elas estavam meio tortas. E aí depois foi uma primeira gravação e depois mais uma gravação à noite. É, e aí todos os times regravaram de novo para poder ter material. E no time Pique também aconteceu coisas. Mais uma vez o time Pique sofreu. A Jiwoo do tipo S fez um passo errado. E aí tiveram que regravar. E aí começou a chover, sendo que quando a gente viu as performances antes do episódio sair, muita gente achava que era cenográfica a chuva. Mas não, a chuva foi real e deu um negócio a mais. Caraca, a natureza tá a favor delas. E depois mostrou como que foi as preparações e a gravação dos times Snap. E o time Drop não tinha uma rapper, o que dificultava muito, porque a música precisava de um rap forte. Então, dividindo as partes, elas escolheram a Fie, a Juri e a Ellie como rappers. E também mostrou um pouco da Rissô, porque desde o último episódio ela não gostou do time que ela ficou escolhida, porque ela achou que foi muito bem na primeira batalha. Então ela enquanto as meninas estavam decorando a coreografia, ela estava mais ali no fundo, fazendo a coreografia sozinha. E
Acho que ajudou, porque ela conseguiu memorizar e, inclusive, falou para Doá que elas estavam fazendo o início errado, então elas foram verificar e realmente elas estavam fazendo errado. Então a Rissô meio que ajudou todo mundo, mesmo sem querer. E o time Pique começou a dividir as partes e obviamente elas não tinham muito problema para escolher quem ia cantar o que e tal, mas a Bora teve dificuldades na coreografia, porque a coreografia é bem poderosa e no outro dia o diretor Choi Yoon-jun foi verificar as meninas e a Bora errou um passo, errou uma parte e, e aí o time Drop foi bisolhar, foi bisbilhotar que elas, o que elas estavam fazendo, do jeito que elas estavam fazendo e foi uma parte engraçada do episódio, foi um alívio cômico. E aí começou as gravações dos times Snap. E primeiro foi uma gravação vocal delas no estúdio. E como a Bora e a Kay cantam a mesma parte, o time Drop foi primeiro gravar a voz e a Kay fez uma nota acima da original. E a Bora escutando, ela ficou meio, preciso fazer isso também. E aí ela ficou ensaiando, ensaiando, ensaiando. E aí quando chegou na vez delas, do time Pique gravar a voz, ela tentou várias notas diferentes e por incrível que pareça nenhuma ficou boa, e aí ela se atentou a fazer a nota original da música. E aí depois aconteceu as performances, a gravação das performances, e o que aconteceu no time Charismatic. No time Snap aconteceu ao contrário, o time Drop fez bastante erros. Elas erraram algumas coisas que incomodaram. Não incomodaram, mas tipo, dava pra perceber que tava errado. E aí elas se fizeram e foi bem melhor. E o time Pique foi sem erros. Todo mundo elogiou o time Pique. Na verdade, elogiou os dois times. Mas como o time Pique foi sem nenhum erro, elogiaram elas do início ao fim. E aí chegou o dia da gente descobrir o resultado dessa batalha e a Taeyeon explicou que os votos iam depender de dois grupos. O primeiro eram os Experts Judges, pessoas experientes na indústria que iam votar e escolher. E o segundo grupo o time Snap ia votar no time Charismatic e o time Charismatic ia votar no time Snap. E nessa bancada de juízes experientes, além de produtores, diretores de MV, pessoas ali que trabalham nos bastidores do K-pop, também tinha o Lee Min-hyuk e o Seo Ongwang, do B2B, a Hyolyn e as meninas do Latika. Então, tanto eles quanto as meninas assistiram as 4 performances e tiveram bastante elogios para todas. Muitos deles ficaram chocados assim principalmente quando o time Drop se apresentava, os juízes falavam: meu Deus, como assim elas estão no time Drop? Elas têm muito potencial e tem mesmo. E quem ganhou foi o time do time Charismatic, foi o time Pique e a pessoa mais votada foi a Nana. E quem ganhou do time Snap foi o time Drop. Olha só, o time Drop fazendo história. E quem foi a pessoa mais votada foi a Rissô. Então cada time ganhou 10 mil pontos. E se vocês acharam que elas iam ter 1 minuto de descanso, achou errado, porque estamos na Eminet. E depois do resultado da 7 vs 7 Battle, a Taeyeon anunciou uma nova batalha. Que legal!
Elas, coitado delas. E essa batalha vai ser a Remix Battle. Elas vão ser divididas em 6 músicas. E o time vencedor vai receber 20 mil pontos. E as pessoas mais votadas, que foram a Nana e a Rissô, tinham a vantagem de poder fazer o puzzle. Então a Nana e a Rissô começaram a dividir as meninas nas 6 músicas, que eram Nude, do G-Idol, Fighting, do Seventeen, Shutdown, do Blackpink, Only One, da Boa, Don't Call Me, do SHINee e Dance the Night Away, do Twice. Elas primeiro colocaram elas mesmas, a Nana escolheu Nude e a Rissô escolheu Shutdown. E depois elas colocaram o resto das meninas das equipes que ganharam. E depois elas escolheram as meninas que não ganharam. E aí ficou o ranking assim. E aí a Taeyeon falou que poderia ter uma objeção, mas só quem fizesse parte do time vencedor. E quem levantou a mão foi a Juri e a Jiwon. A Juri não queria fazer Don't Call Me, ela queria fazer Fighting. Então as meninas, a Rissô e a Nana, atenderam esse pedido dela. Elas trocaram a Juri pela Yeoron. E a Jiwon não queria fazer The Dance the Night Away, porque era um conceito muito parecido com o que o Cherry Bullet faz, e ela queria experimentar coisas novas, e as meninas não atenderam o que ela. Então os times ficaram em Nana, Jihan, Doa e Suyeon em Nude, a Ellie, a Jiwoo, a Juri, a Jui, a Sojin e a Yuki em Fighting, a Rissô, a Fie, a Sangha e a Rina em Shutdown, a Soyeon e a Kei em Only One, a Miru, a Wooyeon, a Yeoron, a Yeon e a Zoa em Don't Call Me, e a Jiwon, a Bora, a Cherin, a Seoyeon e a Yoonhee em Dance the Night Away. Antes do dia da performance, as meninas assistiram os ensaios uma das outras e elas fizeram um ranking de como elas acham que iria ser o resultado. Em primeiro foi Only One, em segundo Fighting, em terceiro Nude, quarto Shutdown, quinto Dance the Night Away e em sexto Don't Call. E chegando no dia da performance, o primeiro grupo a se apresentar foi o grupo Nude. E primeiro mostrou como que foram os ensaios, e elas tiveram uma ideia muito legal de usar cordas no meio da coreografia para poder representar o que significa a indústria do K-pop, o que ela pode fazer com os idols. E obviamente, como eu já imaginava, elas iam ter problema com a corda, porque nos ensaios elas ficavam se enrolando e tal, mas na hora elas foram muito bem. Eu só acho que ficou um pouco baixo o microfone, por isso que me desagradou um pouco, não foi a minha performance favorita, mas eu acho que o povo gostou, o público gostou, porque agora é eles que votam, e elas receberam 222 pontos do público. E aí elas recebem o resultado depois da apresentação, ou seja, mais ansiedade. E o segundo grupo a se apresentar foi o grupo de Fighting, e elas tiveram alguns probleminhas, porque eu acredito, na verdade dava pra ver no rosto de cada uma que muitas não queriam estar nesse grupo, nesta música. Então, na reunião para apresentar o conceito, para poder montar o palco, quase nenhuma teve uma ideia, ficou um extremo silêncio, mas elas mandaram muito bem no final. Eu adorei esse conceito de escritório, o rap da Yuki, meu Deus do céu. Só que coreano não sabe votar, eu acho que o problema não é só elas, igual elas tiveram nos 2 primeiros episódios, que elas não sabem votar. Coreano também não sabe, porque elas só receberam 209 pontos. Como assim? Foi a melhor performance desse episódio. E o
o episódio terminou mostrando a performance de Only One. Na verdade, mostrando só uma parte, porque é só semana que vem. E também mostrou o primeiro resultado da votação que está acontecendo toda semana no Mnet Plus. Então, em primeiro está a Nana, depois a Bora, a Yeon, a Yeon, a Jiwon, a Jihan e a Kay. Então, se você gostou dessa formação, você continua votando lá no Mnet Plus toda semana. Se você acha que tem alguém que não está aqui, vai lá no Mnet Plus e vota, porque os votos são extremamente importantes. Tanto que, né, a gente tá vendo aqui as que mais estão recebendo voto. Então, vota toda semana no Mnet Plus. Toda terça-feira abre uma nova votação. E no episódio da semana que vem vai mostrar o resto das performances. E é isso. Eu acho que eu falei tudo. Meu Deus, esse episódio foi longo. Eu nem tô zoando, esse episódio me rendeu 4 páginas inteiras. Mas é isso. A gente se vê no episódio da semana que vem.